Bom dia, meu amado e minha amada, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 1º de janeiro de 2020. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Imagina o que você faria se soubesse anteriormente o que aconteceria nos próximos 14 anos da sua vida. E eles fossem divididos em tempos de abundância e em tempos de escassez. Por isso, eu gostaria de convidar a ficar comigo nesta série que vamos falar sobre abençoando a sua vida financeira. Me acompanhe então na leitura que está em Gênesis capítulo 41. Esta é uma história bastante conhecida de José no Egito interpretando o sonho do faraó. Mas eu quero que você se detenha somente ao versículo 25 que diz: o sonho de faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas moídas e queimadas do vento oriental. São 7 anos de fome. Este texto conta-nos uma parte da história de José do Egito. E nesta série que vamos falar sobre a vida financeira, nós iremos aprender então com esta história de José e o faraó, como abençoar a nossa vida financeira, tanto em tempos de abundância, quanto em tempos de escassez. Porque nós precisamos entender que o Senhor quer que, tanto na abundância quanto na escassez, nós confiemos nele e, principalmente, tenhamos um planejamento financeiro com propósitos para que nós não fiquemos descabelados no tempo da fome e também não fiquemos super mesmo, mega extraordinários nos tempos de fartura, acabando por gastar tudo aquilo que temos recebido. Por isso mesmo, eu gostaria de falar com você algumas informações sobre este contexto. Quando nós falamos sobre a história de José, nós precisamos ter alguns elementos claros na nossa mente. Quais são eles? Que sempre existirão ciclos na nossa vida. Sejam eles ciclos de abundância, sejam eles ciclos de escassez. Se formos ver na história, muitos países já passaram por momentos de crises, mas por momentos também de muita abundância. Por quê? Porque isto é algo cíclico da questão econômica no mundo. Muitos tempos estamos vivendo bem e as coisas estão prosperando e vão ter momentos em que nós vamos precisar então guardar, economizar, até mesmo vermos que não está acontecendo um crescimento como nós deveríamos. Segundo elemento que a gente precisa entender é que José, neste momento, ele foi usado para investigar para Faraó o que Deus queria dizer para ele. Ele foi um canal de bênçãos na vida de Faraó, mais ainda, ele foi um milagre sobre a cidade do Egito. Porque todas as outras cidades, ao percebermos a história, e você já conhece, estavam no momento de fome sem qualquer pão. Mas, por causa de José, no Egito havia pão para saciar não só a fome do Egito, mas a escassez dentro das demais cidades. Terceiro, todas as vezes que nós lemos essa história, nós temos que pensar como José. José, ao dar a resposta, ele disse para Faraó: olha, que você, Faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e os guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Além de José interpretar o sonho, ele deu o seu próprio conhecimento pessoal.
olha, Faraó, que você encontre pessoas que possam te ajudar a administrar este tempo que o Senhor Deus está trazendo à sua mente. Por isso que a pergunta que eu fiz inicialmente foi: se você soubesse como seriam os seus próximos 14 anos, o que você faria? Se você soubesse que você teria 7 anos de muita abundância e depois 7 anos de muita fome ou de muita dificuldade, o que você faria para modificar esta situação? Veja bem, José deu dicas para o Faraó. E são sobre estas dicas que eu quero falar com você. A primeira coisa, vamos então dizer sobre o tempo da fartura. A primeira coisa que eu quero te dizer, querido, é que nós temos que aprender a poupar. Em Provérbios 6, de 6 a 8, nós temos então falando sobre a formiga, porque ela poupa para o tempo do inverno. Sempre no verão, ela está preocupada em guardar para que haja prosperidade na sua casa. Como eu já compartilhei com vocês, sempre a minha esposa foi preocupada em poupar, em guardar, em se preocupar com o futuro. Enquanto ela poupava, eu gastava. Graças a Deus, Deus ouviu, mesmo durante bastante tempo, as orações dela, para que houvesse então a mudança da minha mente para deixar de ser uma pessoa consumista e passasse a poupar com ela. Então, tudo que eu tenho compartilhado com você é o aprendizado que tem abençoado a minha vida através da vida da Vívia. Mas, voltando a este conceito do poupar, o versículo 34 nos diz que José falou para o Faraó para que eles então guardassem a 5ª parte da produção. Isso seria 20% de tudo aquilo que a terra produzia durante os 7 anos de fartura. Bem, eu quero fazer então um parêntese para você. Tudo que você tem recebido nesse tempo de fartura, você tem guardado? Você tem procurado trazer para a sua vida? Porque nós estamos aprendendo com José e com o Faraó de um tempo em que eles puderam fazer a diferença na história em que eles viveram. Segundo, eu quero dizer para você que neste tempo de poupar e de guardar, você tem que continuar agradecendo pelo seu trabalho. E como você pode agradecer pelo seu trabalho, pela sua empresa, pelo seu empreendimento? Você tem que fazer tudo com excelência. Não faça meia boca não, meu querido, porque muitas das vezes a gente começa a fazer as coisas, mas a gente se cansa, ou para de agradecer, ou pensa que nada está mudando na nossa vida. Já pensou se a formiga pensasse que nada está mudando na vida dela quando ela poupa? Não, mas ela percebe que no tempo do inverno, quando ela não pode trazer a folha, nem trazer o que é necessário para a sua vida, ela já trouxe no tempo da fartura. Mas eu gostaria que você continuasse comigo nesta série. E na semana que vem tem mais. Nós vamos continuar falando sobre este tema que é muito importante para nós. Mas fique hoje com isto. Comece a poupar. Seja como a formiga que poupa para o tempo da fome e escassez. Pastora Fernanda Cavotti, que Deus te abençoe. IEDEC, levando o Evangelho inclusivo para você e para a sua família.